Oi, pessoal dos terceiros anos. Então, agora a gente vai estudar o último processo aí das revoluções liberais, que é o processo de independência das colônias espanholas aqui na América. Tá ok? Então, esse é o assunto dessa semana. Essa imagem está aí, é um quadro que mostra uma batalha, né, do libertador, Simão Bolívar, um dos principais líderes desse processo revolucionário, no Alto dos Andes. O Simão Bolívar, ele liderando os exércitos que lutavam pela independência do que hoje iria ser a Venezuela, ele fez uma manobra arriscada com o seu exército atravessando os Andes, o que foi decisivo para que ele superasse as forças que tentavam manter o território sob controle da Espanha. A América Latina, tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. O que será que esse título quer dizer? Bom, para a gente começar esse papo, vamos ver algumas independências do continente americano. Tá? A gente viu que o primeiro país a se tornar independente aqui na América, né, iniciando esse processo, foi os Estados Unidos, ainda no século XVIII, 1776. Tá? Mas, então, em 1776, os Estados Unidos inaugura esse processo de independência. As 13 colônias se unem para lutar contra a antiga metrópole, a Inglaterra, e se tornam independentes. Tá? Depois disso, o próximo país a se tornar independente foi o Haiti, em 1791, numa luta que durou de 1791 a 1804. O Haiti vai se tornar independente. Vamos lembrar que o Haiti era uma colônia francesa. E ele vai se tornar independente em meio à Revolução Francesa, na época que os girondinos começam a assumir, os jacobinos, aquele grupo mais radical da Revolução Francesa, começa a assumir o poder e quer libertar os escravos das ex-colônias. Então, é nesse momento que escravos vão organizar uma luta pela sua liberdade. Esse debate estava ocorrendo lá no meio da Revolução Francesa, se deveriam libertar os escravos ou não nas colônias, e nisso os escravos, então, pegam esse debate e começam a organizar uma luta pela sua liberdade no Haiti. Só que, nesse processo, eles vão expulsar os franceses, os colonizadores, e vão fundar um novo país. É uma independência única, a única independência que surge da luta de ex-escravos pela sua liberdade. Então, é uma luta pela dupla liberdade, a liberdade individual da pessoa, se livrar da escravidão, e a liberdade do povo, da nação, do jugo francês, do domínio francês. Bom, entre 1810 e 1816, a Argentina se torna independente. Nosso vizinho aqui é a Argentina, os irmãos. 1811, Venezuela se torna independente. 1818, o Chile se torna independente. 1821, o México se torna independente. 1821, também o Peru se torna independente. E, por fim, em 1822, o Brasil se torna independente. Essa é a bandeira do Brasil quando ele se torna independente, a bandeira do Brasil Império. Certo? Então, percebam que de 1776 a 1822, grande parte dos países aqui da América se tornam independentes, ou seja, acaba o monopólio comercial, acaba o colonialismo aqui nessas regiões. Obviamente, dessas revoluções, 3 não estão dentro do processo que nós vamos estudar hoje. A independência dos Estados Unidos nós já estudamos, a independência do Haiti, que é uma colônia francesa, né, ex-colônia francesa, e a independência do Brasil, que vai ser o nosso próximo assunto, que a gente vai ver que é totalmente diferente das outras independências. A independência do Haiti é única porque ela surge da luta dos escravos pela sua liberdade. E a independência do Brasil é única porque não vai passar por um processo de revolução liberal.
Os Estados Unidos é uma revolução liberal e a independência dos nossos vizinhos aqui na América do Sul e do México passam por revoluções liberais. Então, vamos lá. Tá? Quando a gente pensa nisso, né, a gente fala, poxa, né, embora haja uma diferença aí de alguns anos, né, 50 anos mais ou menos, entre a primeira e a última, é um processo que está dentro do mesmo movimento histórico. Né? E a gente percebe, então, que a gente compartilha com os nossos vizinhos aqui da América do Sul um passado colonial. Embora a língua não seja a mesma, né, porque os nossos vizinhos falam espanhol, nós fazemos parte da América Portuguesa, só nós fazemos parte da América Portuguesa, né, mas existe muita coisa em comum entre a gente. Esse passado colonial, com uma forte presença católica, com uma forte presença do Estado metropolitano, tanto em Portugal quanto a Espanha, na América Portuguesa e na América Espanhola, uma forte presença do Estado metropolitano. A gente viu que lá na América do Norte isso não aconteceu, havia aquela negligência salutar, os colonos ficavam mais soltos, aqui não havia um rígido controle, nós compartilhamos isso também com os nossos vizinhos. Então, esse passado, muito mercantilismo, muito monopólio comercial, muita fiscalização, muita taxação, escravidão. Então, nós compartilhamos muita coisa com os nossos vizinhos, esse passado colonial, embora a língua não seja a mesma. Inclusive, a própria fronteira, ela vai se construindo aos poucos, essa fronteira. Não havia, durante a colônia não havia muito delimitação do que era a América Espanhola, a América Portuguesa. Havia o Tratado de Tordesilhas, mas em áreas próximas, como no sul do país, as coisas ficavam muito... Haviam portugueses em áreas que eram da Espanha, havia espanhóis em áreas que, pelo Tratado de Tordesilhas, seria de Portugal. Né? E, além de termos esse passado colonial em comum, nós obtivemos a independência política dentro de um mesmo processo. Então, adquirimos, tornamos um país independente, um país soberano, dentro de um mesmo processo. Né? Embora a gente compartilhe tudo isso, por que será que nós, brasileiros, nos sentimos tão distantes dos nossos vizinhos latino-americanos? Assim como os nossos vizinhos latino-americanos se sentem tão distantes de nós, brasileiros. Quem já teve a oportunidade de viajar aí pela América do Sul, pelos vizinhos, aí, é interessante ver como há um grande fluxo de uma ligação entre Peru e Chile, Argentina e Chile, Bolívia. Embora sejam países independentes, é lógico que a língua contribui nesse processo de integração, mas a proximidade e a distância deveria ser a mesma. A proximidade, as fronteiras, nós fazemos fronteiras com quase todos os países, com exceção do Equador e do Chile, nós fazemos fronteiras com todos esses países. E essa presença, esse sentimento latino-americano de integração é muito difícil de obter. Quem sabe, se a gente não estudar um pouco mais a história desses povos, como a gente vai fazer hoje, a gente não consiga criar uma empatia maior pelo que acontece com os nossos vizinhos ali latino-americanos. Porque nós compartilhamos não só esse passado colonial, mas a história recente de ditaduras militares ocorrendo na mesma época, sofrendo uma intervenção norte-americana muito forte em toda a região. E nós compartilhamos muita coisa com nossos vizinhos. Então, essa aproximação, sem falar do Mercosul, que integra Paraguai, Uruguai e Argentina dentro de um mesmo processo, embora o atual governo brasileiro não se empenhe por manter o Mercosul, não é uma prioridade do atual governo brasileiro, mas que prevê uma certa integração econômica, né, nessa região. Então, vamos tentar trazer essa América Latina, que não está tão longe, para mais perto da gente, estudando o processo de dependência das colônias espanholas na América. Bom, para isso a gente vai olhar primeiro como estava organizada a sociedade hispano-americana naquele período, às vésperas, finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Vamos lá.
Então, no início do século XIX, estima-se, cerca de 22 milhões de hispano-americanos. Então, dentro das colônias espanholas, que deram origem a todos esses países vizinhos nossos, haviam cerca de 22 milhões de habitantes, certo? 12 milhões desses 22 milhões seriam indígenas, descendentes, né, do povo da terra, os indígenas. Então, tem alguns indígenas bolivianos, né, eles têm uma vestimenta, uma cultura diferenciada dos indígenas aqui da América portuguesa. 6 milhões seriam de mestiços. Mestiços seriam um extrato social que surgiu da presença dos espanhóis, misturando com indígenas. Mas, mesmo assim, eles sofreram uma carga de preconceito muito grande. Os mestiços. Cerca de 800 mil eram afrodescendentes, muitos deles vivendo sob escravidão. A distribuição de afrodescendentes na América Espanhola ela não é muito regular. Existem regiões onde há uma presença muito grande, mais no norte do continente sul-americano, do que no sul. No sul, a presença de afrodescendentes é menor. No norte, é maior. E 3 milhões de criollos. Os criollos eram os descendentes de espanhóis nascidos na América. Ainda sem a mistura de sangue indígena, mas nascidos aqui no continente americano. Ou seja, eram gerações de espanhóis que mantinham-se ainda sem uma miscigenação, mas já tinham algumas gerações nascendo aqui na América. E aí, no topo da pirâmide social, nós temos os chapetones. Chapetones eram as pessoas legitimamente, vamos dizer assim, nascidas na Espanha. Eles formavam a elite daquela época. Então, os chapetones, eles tinham os altos cargos na administração colonial, eles viviam no luxo, no conforto muito grande, e com isso formando a elite, né, estando por cima da carne seca ali, dominando toda a situação política e econômica, eles não queriam mudanças, eles desejavam a manutenção das relações coloniais entre a metrópole e a região onde eles estavam lá, já que eles eram os caras que estavam por cima de tudo. Os criollos, embora tivessem essa ascendência espanhola, eles já tinham uma identidade muito mais forte com a localidade em que viviam. E muitos se guiavam pelos ideais iluministas. Eles se inspiravam, por exemplo, na Revolução Americana, na independência das 13 colônias, e nutriam uma vontade de separação do domínio espanhol. Eles defendiam o livre comércio e a independência em relação à Espanha. Só que eles não estavam interessados, eles queriam separar, mas eles não estavam interessados em uma mudança na ordem social. Eles queriam separar, mas tomar o poder para si. Eles não pensavam numa igualdade social, uma igualdade econômica. Eles queriam a independência, mas mantendo os privilégios nas suas mãos. E esses criollos, eles são muito influenciados pela Inglaterra também. A Inglaterra vai ter uma importância muito grande nesse processo, porque interessava para a Inglaterra acabar com o monopólio comercial. Lembre que a Inglaterra, primeiro bimestre, nesse momento aí, é o único país industrializado da Europa. E tem interesse de ampliar os seus mercados consumidores. Quer encontrar pessoas dispostas a comprar os seus produtos. Então, uma independência dessa região poderia significar para a Inglaterra a abertura desses mercados aos seus produtos sem a intervenção da Espanha, sem a necessidade de ter que ficar negociando com a Espanha. Isso é muito interessante para a Inglaterra industrializada. Então, era assim que estava organizada a sociedade hispano-americana, finalzinho aí do século XVIII, início do século XIX. É importante entender o papel dessas camadas no processo de independência.
destacando que os crioulos, são os descendentes dos espanhóis que já estão aqui há muito tempo, eles eles não são elite, eles não têm o poder político, mas eles têm certos recursos econômicos, são fazendeiros, estancieiros, como eles falam, fazendeiros que produzem e querem comercializar livremente, sem intervenção do monopólio comercial. Bom, vamos dar uma olhada então para o cenário da independência. O que está por trás da independência desses países? Final do século XVIII, a gente viu que as ideias iluministas e a Revolução Americana estão influenciando muita gente, a independência dos Estados Unidos. Ideias de liberdade, de autodeterminação, de divisão de poderes, críticas ao absolutismo, defesa das ideias de iniciativa, de produção. Só que as metrópoles ibéricas pareciam ignorar essa realidade. Elas continuavam envolvidas com as práticas mercantilistas e colonialistas. Ao contrário, no finalzinho do século XIX, elas vão reforçar essas práticas mercantilistas e colonialistas, tanto aqui no Brasil, por parte de Portugal, quanto na América Espanhola. O colonialismo e o mercantilismo vai ser reforçado nesse período. A gente vai ver mais para frente aí na Espanha como isso aconteceu. Certo? Isso significava o quê? Que aqui na América do Sul havia uma ausência de livre comércio, havia a impossibilidade do desenvolvimento manufatureiro, já que o papel da colônia é importar esses produtos da sua metrópole, deve fornecer apenas produtos agrícolas, matéria-prima para a metrópole. Havia um controle excessivo sobre todas as atividades econômicas, uma cobrança de taxas, impostos muito grandes, sem reverter em nada para a população local. Muito pouco desses impostos são revertidos para a população local. A maioria dessa riqueza é levada para as metrópoles. Então, tudo isso vai gerar o quê? Um descontentamento entre os colonos com relação a essas determinações metropolitanas. Então, há um quadro aí de descontentamento, principalmente entre os crioulos. Esses estão bastante descontentes com essa dominação espanhola. A administração espanhola nesse período. Então, 1759 até 1778, a Espanha vai ser governada por um rei chamado Carlos III. O Carlos III, ele é um déspota esclarecido. Lembram dos déspotas esclarecidos? São aqueles governantes absolutistas que mantêm o poder absolutista nas suas mãos, mas eles adotam algumas medidas influenciadas pelos iluministas. Que tipo de medidas, por exemplo, o Carlos III adotou no seu governo? Ele fundou escolas, muitas escolas, expulsou os jesuítas das colônias. Até esse momento, tanto no Brasil, mais ou menos nesse período, o Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas aqui do Brasil também, porque os jesuítas eles tiveram uma importância muito grande, fundamental, na catequização, na fundação de cidades, na educação, fundando escolas. Então, a ordem dos jesuítas tinha um poder político, um controle muito grande do mundo colonial, tanto na América Portuguesa quanto na América Espanhola. E nesse momento que o iluminismo começa a gerar esses déspotas esclarecidos, esses déspotas vão em busca de uma menor presença da religião, uma menor presença política dos jesuítas, vão expulsar. O Marquês de Pombal expulsa os jesuítas aqui do Brasil e o Carlos III expulsa os jesuítas das colônias espanholas. Ele estimulou também a produção e o comércio lá na Espanha. Vamos lembrar que a Espanha, que tinha sido nos séculos anteriores a potência europeia em função da prata e do ouro tirado aqui da América, ela no século XVIII já era um dos países mais pobres da Europa. Por quê? Porque não produzia, importava tudo. O ouro entrava fácil, mas o fecho não era perfeito. Lembram dessa questão que a gente coloquei para vocês pensarem o ano passado, quando a gente falou do mercantilismo? O fecho não era perfeito, ou seja,
o ouro e a prata acabava saindo da Espanha e ela empobreceu. O Carlos III tentou estimular a produção e comércio para tirar a Espanha dessa situação. Ele também ajudou a Revolução Americana. A Inglaterra era o grande rival da Espanha, então, como forma de enfraquecer a Inglaterra, o Carlos III ajudou a Revolução Americana. Contraditoriamente a essas medidas que a gente pode ter assim como medidas mais progressistas, vamos dizer assim, ele, contraditoriamente a isso, com relação às colônias espanholas, ele fortaleceu as regras do comércio monopolista e aumentou ainda mais a fiscalização da metrópole sobre a colônia, impedindo, inclusive, o contrabando de produtos industrializados na Inglaterra, que eram mais baratos. Mas ele forçou ali uma fiscalização rígida, impedindo o contrabando desses produtos. Resultado, houve um aumento no custo de vida das colônias. E esse aumento no custo de vida vai tornar os colonos mais insatisfeitos, aumentar a insatisfação dos colonos. Só aqui no Brasil que eu vejo gente que o arroz salta de 10 para 40 o saco de 5 quilos, tem gente que defende ainda o governo que deveria manter esses preços baixos. Aqui no Brasil as coisas são meio esquisitas, né? Então, geralmente, em todos os locais do mundo, em todos os momentos da história, quando o custo de vida sobe, o preço dos gêneros básicos fica mais alto, isso gera insatisfação na população. Aqui no Brasil tem uma pessoa que defende esse tipo de coisa, não sei como acontece. Mas vamos lá, voltando à Espanha. Quando o Carlos III morre, assume, obviamente, o Carlos IV. Na sequência, vai governar de 1788 a 1808. Aí o Carlos IV, para vocês conhecerem. Ele herdou o trono e também herdou o descontentamento que havia aqui nas colônias para com o seu antecessor, o seu pai Carlos III. E por isso ele enfrentou diversas rebeliões coloniais que a gente vai falar um pouco mais para frente. O Carlos IV ele foi deposto por Napoleão Bonaparte. A gente não viu o período napoleônico ainda, a gente vai dar uma olhada nisso daí um pouco mais para frente, mas eu vou adiantar aqui. No finalzinho da aula de Revolução Francesa, eu falei que o Napoleão era um governante contraditório. Por que é um governante contraditório? Porque o Napoleão vai significar, na França, o fim da Revolução Francesa. Não tem mais mudança, não tem mais... Ele vai impor a ordem na Revolução Francesa. E um dos instrumentos para impor a ordem ali na França, né, para acabar com a Revolução, foi pegar parte daquela população que estava miserável. Pô, imagina, antes da Revolução a coisa já estava difícil. Depois foram 10 anos de revolução até o Napoleão chegar ao poder. A França estava em frangalhos, assim, economia, tudo muito difícil. O que o Napoleão fez? Vai pegar esse pessoal que não tem muito o que fazer, vai dar um coturno, uma mochila, um fuzil e vai alistar esse pessoal no exército, pagando um bom salário, um bom soldo para esses soldados, e vai fortalecer o exército francês e vai iniciar uma série de campanhas contra os outros países da Europa, tentando montar um império na Europa sob o comando da França. Sob o comando da França. Essa é a ideia do Napoleão. Por isso que ele é contraditório, porque se ele significa o fim da Revolução Francesa internamente, com as suas conquistas militares, ele vai ser um ataque para a nobreza, ele vai ser um ataque para o absolutismo, vai invadir vários países, tirar os governantes absolutistas, tirar o nobre do poder, fazer negócio com esses países. Então, aqueles ideais da burguesia, de maior comércio, de combater o absolutismo, de combater a nobreza, foi encarnado pelo Napoleão. Então, internamente, ele representa o fim da Revolução Francesa, mas externamente Napoleão representa a chegada de alguns preceitos da Revolução Francesa nos países que ele vai conquistando. E o Napoleão conquistou Portugal e conquistou a Espanha. Em 1808, ele conquista a Espanha, tira o rei do poder, o Carlos IV, também manda para o exílio o filho do Carlos IV, Fernando, e vai colocar para governar a Espanha o irmão dele, olha só,
José Bonaparte, o irmão dele, vai governar a Espanha de 1808 a 1813. A 1813 ele é tirado do poder, por quê? Porque o Napoleão, aí, em 1813, perde as guerras, Napoleão, até 1813 ele estava ganhando, vencendo tudo, né? E aí, em 1813, ele perde as guerras e é tirado do poder, o Napoleão Bonaparte. Perdeu a guerra e o José I é tirado do poder da Espanha. Bom, aí está o Napoleão, que fez tudo isso aí na Espanha, né? E aí o José I que substituiu o Carlos IV no comando da Espanha. É óbvio que isso vai ter um impacto muito grande aqui nas colônias. Depois a gente vai ver isso daí. Tá? Antes da gente ver isso daí que aconteceu, quero que vocês dêem uma olhada nesse quadro. É um quadro do pintor espanhol, também daquela época. Esse quadro é de 1814, é Francisco Goya. Esse quadro é muito famoso na história da arte, a maneira como ele pinta, né? Ele chama 3 de Maio, em Madrid, e retrata a repressão francesa. Esses soldados que estão atirando no povo são franceses que lidam contra uma revolta dos espanhóis. A França havia ocupado a cidade de Madrid e, no dia 3 de maio, os espanhóis se revoltam contra esse domínio francês e são violentamente reprimidos pelas tropas napoleônicas. É o que retrata esse quadro 3 de maio em Madrid, do Francisco Goya. Bom, vamos ver como é que... eu tinha falado que antes o Carlos IV tinha enfrentado uma série de rebeliões na América Espanhola. Então vamos dar uma olhada nessas rebeliões. Certo? Elas foram organizadas basicamente pelos criollos. Também houve revoltas de afro-americanos escravizados e também de indígenas. Muitas vezes essas 3 camadas elas se uniam, né, numa revolta contra o poder metropolitano aí na região, numa determinada região. Porque vamos pensar, quando ele está falando da América Espanhola, é desde o México até lá a região Terra do Fogo, ali abaixo do Chile e da Argentina. Então é um território muito extenso. Então, em determinadas épocas, cada região dessa acabava se revoltando em função de alguma coisa. A mais expressiva dessas revoltas foi liderada por Tupac Amaru II, em 1780. Tupac Amaru está aí, esse cara aí, que é um desenho bastante idealizado dele. Por que essas revoltas ocorriam? Desde o início da colonização, lá quando Francisco Pizarro e Hernán Cortés conquistaram os incas, os astecas, mas começou a ocupação desse território pelos espanhóis, as revoltas indígenas sempre ocorreram, sempre foram constantes na América Espanhola. Por quê? Porque os espanhóis utilizavam muito intensamente o trabalho dos indígenas com jornadas de até 16 horas por dia. Na América Espanhola, de uma maneira geral, a escravização indígena era proibida. Houve um Frei Bartolomeu de Las Casas, que foi um grande defensor dos indígenas, junto aos reis da Espanha. Ele conseguiu algumas leis de produção indígena, o Bartolomeu de Las Casas. Mas, mesmo assim, os indígenas eram explorados, então eles eram obrigados a produzir para os fazendeiros espanhóis. Com a expansão do iluminismo e o aumento da fiscalização metropolitana aqui nessa região, os confrontos se ampliaram. Por que se ampliaram? Bom, porque o iluminismo trazia aquela ideia de revolta contra a autoridade, de busca de liberdade. A liberdade é um bem supremo. Então, isso vai gerar uma disposição ideológica à revolta. E a fiscalização metropolitana aumentando, aumenta a tensão. Os espanhóis, para manter a sua dominação sobre as comunidades indígenas, eles recorriam aos caciques. São chamados lá na Espanha de curacas.
Os curacas, então, eles eram, vamos dizer assim, aliados, de uma maneira geral, uma parte do tempo, dos espanhóis. Os espanhóis contavam com essa aliança para garantir a subordinação dos indígenas. O Tupac Amaru II, que nasceu em 1738 e morreu em 1781, era um desses curacas que não aceitou mais a dominação espanhola. Ok? Olha ele aí, o Tupac Amaru, a revolta do Tupac Amaru. Vamos conhecer ele um pouquinho mais. Ele foi um curaca que se revoltou contra a cobrança dos impostos pela metrópole. Né? Impostos aqui. Né? Então, mas ele lutou contra essa cobrança de impostos. Foi a principal razão da revolta. Vamos lembrar que esses impostos não eram pesadíssimos e não revertiam benefício algum para os colonos. Eles iam praticamente a sua totalidade para a Espanha. Tá? O nome dele, na verdade, era José Gabriel Cardocanqui Nogueira. Tá? E se auto-intitulou Tupac Amaru porque ele dizia ser descendente do original Tupac Amaru I, que foi um líder inca que resistiu à invasão espanhola no século XVI. Essa é a foto do Tupac Amaru, o primeiro, tá? Que lutou contra os espanhóis no século XVI. Bom, o Tupac Amaru II, ele estudou na Universidade de São Marcos, né? Ele era uma pessoa instruída, ele estudou também em algumas escolas eclesiásticas. Tá? Essa Universidade de São Marcos fica em Lima, no Peru, e lá ele foi influenciado pelo iluminismo, pelas ideias de mudança. Tá? Ele iniciou uma revolta que teve primeiro o apoio dos criollos, em 1870. E essa revolta começou com ele enfocando um chapetone que estava lá cobrando os impostos para a metrópole. Então, eles se revoltaram, prenderam esse chapetone, esse espanhol, que fazia a administração colonial aqui, e enforcaram ele. Com esse movimento, ele passa a receber apoio de dezenas de milhares de indígenas, de mestiços, de escravos e de muitos colonos empobrecidos. Então, a massa de pessoas começou a apoiar o Tupac Amaru, foi muito grande, e começa uma luta contra essa dominação espanhola aí na região do Peru, principalmente. Vamos lembrar que não havia ainda um país Peru naquela época. Né? Bom, o movimento foi duramente reprimido. Os espanhóis, nesse momento, eles têm condições de reprimir com muita força essa revolta. Tupac Amaru II foi capturado e foi executado violentamente. Após a execução, aconteceu isso com ele. Né? É um quadro que retrata, ele foi esquartejado por desmembramento pelos cavalos, e muitos dos seus familiares foram mortos em praça pública logo após a sua execução. Isso era uma tentativa de intimidar as pessoas que estavam revoltosas, né? Usar uma repressão muito violenta para intimidar os outros. Mas, mesmo assim, a rebelião prosseguiu por mais 2 anos e acabou com 80 mil rebeldes mortos. Então, mas não conseguiu, obviamente, a independência. Mas ela mostra o quê? Toda essa situação mostra que há uma insatisfação muito grande com o domínio espanhol. E aí, passando o tempo, já no início do século XIX, tem início as guerras de independência ali na América Espanhola. E isso tudo tem a ver com o Napoleão Bonaparte. Como a gente vai ver na próxima atividade nossa, o Napoleão Bonaparte vai interferir aqui no Brasil também, mas ele tem uma presença, domínio napoleônico na Espanha vai ter uma influência muito grande na independência aqui da América Espanhola. Ele depois o Carlos IV, pôs o irmão dele no poder, já falamos sobre isso, e exilou na França o filho do Carlos IV, o Fernando. Essa é uma batalha aí em que o Napoleão conquista a Espanha. Com isso, o que aconteceu? A Espanha sendo dominada pelos franceses,
Isso vai enfraquecer o controle colonial aqui na América. Os franceses não têm aquela gana, aquela garra de manter aquela vigilância no controle colonial. Isso é visto como um sinal para iniciar um movimento que exigia a autonomia das colônias em relação à metrópole. Essa problema interno da Espanha, ela não tem soldados para mandar para cá. Isso, quer dizer, o domínio francês ela enfraquece o controle da Espanha sobre as suas colônias. Isso vai estimular as colônias a lutarem pela sua independência. Né? Inicialmente organizados nos cabildos, que são as câmaras municipais, os cabildos, os criollos depõem as autoridades metropolitanas. Então, os criollos reunidos nas câmaras municipais, nos cabildos, eles vão depor as autoridades metropolitanas e vão assumir a administração das colônias, instalando o que a gente chama que eles chamaram de juntas governativas. Então, o governo das diversas cidades vai passar para a mão dessas juntas governativas, tirando o poder dos chapetones que representavam os interesses espanhóis aqui. Então, é o início de uma independência. Só que isso vai ter um revés. Por quê? Em 1814, o Napoleão perde definitivamente a guerra para a Inglaterra, e aí vem o chamado Congresso de Viena. O que é o Congresso de Viena? Quando o Napoleão invadiu a Prússia, invadiu a Áustria, invadiu a Polônia, invadiu a Itália, que não estava unificada, ainda estava dividida em pequenos reinos, Piemonte, Sicília. O Napoleão invadiu Portugal, Espanha, invadiu boa parte da Europa. E ao invadir isso, ele tirava os reis do poder, como a gente falou, que aconteceu na Espanha, mas todos esses locais ele tirava os reis do poder e colocava pessoas de confiança dele para governar. Quando o Napoleão perde a guerra, o que fazer com esses países? Quem vai governar esses países? Aí é convocado o Congresso de Viena. O Congresso de Viena vai determinar a restauração. O que é a restauração? É a volta do absolutismo. Então, os governantes absolutistas, que governavam os países da Europa antes da Revolução Francesa e antes de Napoleão, deveriam voltar ao poder. Então, volta o absolutismo. A restauração é a volta do absolutismo nos países da Europa. E se volta ao absolutismo, volta também a nobreza ao poder. Inclusive na França, volta o absolutismo e a nobreza volta ao poder. Mas vamos deixar a França de lado e vamos olhar para a Espanha. Então, quem vai voltar ao poder? O Carlos IV tinha morrido. Quem vai assumir o trono é o filho dele, Fernando VII, que estava exilado lá. O Fernando VII, então, dentro do espírito da restauração do Congresso de Viena, ele reimplanta o absolutismo e busca controlar novamente as colônias que estavam na mão dos cabildos, lá das juntas governativas agora. Ele quer anular a autonomia que foi conquistada por esses governos aqui na colônia. Então, volta uma tensão entre o absolutismo lá na Europa e os colonos aqui. Na América do Sul, a partir aí de 1817, tem início um processo revolucionário, que vai libertar a maioria dos países latino-americanos. Os principais líderes desse processo revolucionário foram Simão Bolívar e José de San Martín. Ou seja, a partir de 1817, não se aceita aqui nas colônias essa tentativa de reimplantar o controle metropolitano sobre as colônias, e tem início, então, as guerras de independência, o processo das revoluções liberais aqui no continente sul-americano e depois no México. Então, um dos principais líderes desse movimento foi Simão Bolívar. Nasceu em 1783 e morreu em 1830. Morreu muito novo ainda. O Simão Bolívar, ele ficou conhecido como o Libertador. Ele é chamado de o Libertador. Ele é um exemplo típico dos ideais da elite crioula. Por quê? Ilustrado pelo iluminismo,
desejoso de liberdade, mas pouco aberto a mudanças sociais, pelo menos no início. Fazer uma reforma agrária, nem pensar, tirar as terras dos fazendeiros, de jeito nenhum. Isso não passa pela cabeça de Simão Bolívar. Então, ele é um típico representante dos ideais da elite crioula. Nasceu na Venezuela e comandou a luta de independência em diversas regiões da América do Sul. Simão Bolívar defendia uma América Latina unida. Todos esses nossos vizinhos, Argentina, Chile, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Venezuela, todos esses países, por Simão Bolívar, seriam um único país. Até o México. O México seria um único país. Um país que seria, na visão dele, livre e republicano. Ele tinha ideais republicanos. Ele, como eu disse para vocês, influenciado pelas ideias iluministas, desde cedo jurou lutar pela independência da sua terra natal. Então, essa missão de Simão Bolívar começou bem antes, ainda quando ele era estudante e viajava pela Europa. Ele esteve na Espanha, depois esteve na Inglaterra, depois esteve nos Estados Unidos, e na mente dele sempre teve o objetivo de promover, contribuir para que a sua terra natal, a Venezuela, não só ela, mas toda a América Espanhola se tornasse independente. Ele liderou a independência da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do Panamá, do Peru e da Venezuela. Ele teve presente. O Peru teve a contribuição do outro líder, que é o general San Martín. Então, aí dá para a gente ter uma ideia de quem foi Simão Bolívar. Tem vários filmes e séries sobre ele. Na Netflix tem, pelo menos, acho que uns 3 títulos sobre o Simão Bolívar. Quem vai fazer vestibular, quem gosta de história, vale a pena assistir e conhecer um pouco mais a vida desse herói que serve de exemplo, inclusive, para o movimento na Venezuela, que é a Revolução Bolivariana do Hugo Chávez. Embora não seja a mesma mentalidade, mas o Simão Bolívar ele é considerado o grande libertador da América. Mas ele não é o único. José de San Martín, que viveu de 1788 a 1850, teve um papel muito importante nesse processo. O José de San Martín nasceu na Argentina, mas ele era militar. Então, o militar ele viveu muito tempo na Europa, lutando contra as tropas napoleônicas na Espanha. Ele lutou no norte da África, nas colônias espanholas. Também teve a oportunidade de conhecer a Inglaterra. Em uma dessas viagens, lá na Europa, ele entrou para a maçonaria. Ele se tornou maçom e a maçonaria discutia, aqui na América, a independência das colônias espanholas. Então, ele foi, embora fosse um militar espanhol, ele foi, vamos dizer assim, convertido às ideias da independência das colônias espanholas dentro da maçonaria. Ele abandonou o exército espanhol e aqui o Simão Bolívar já tinha iniciado a sua luta pela independência. Ele vai se juntar a essa luta. Com o seu conhecimento militar, seu espírito de liderança, ele logo assume um papel importante nesse processo. Só que enquanto o Simão Bolívar ele estava localizado mais ali na região do Equador, do Peru, do início ali, Venezuela, Colômbia, o San Martín estava mais ao sul, na região da Argentina, na região ali do Peru também, e também do Chile. O general San Martín tinha os mesmos ideais de Bolívar, queria uma América unida, América Espanhola unida, livre. Só que inicialmente ele era a favor da monarquia constitucional. Depois o Bolívar convenceu ele a defender a república como forma de governo. Ele comandou a luta de independência da Argentina, do Chile e Peru.
em alguns momentos, né, os dois exércitos se uniram. Na região do Equador, em Guayaquil, no alto dos Andes, as tropas do Bolívar e o general San Martín se encontraram e se fortaleceram para continuar o processo de libertação. Essa é uma gravura que mostra essa união dos dois. Bom, por que o sucesso dessa revolução? Alguns fatores favoreceram isso. Primeiro, os revolucionários receberam bastante apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos. Vamos lembrar, Estados Unidos, um país recém-formado que queria aumentar sua influência no continente americano. Enquanto que a Inglaterra, o primeiro país, único naquele momento, industrializado, que também queria aumentar a sua influência política por aqui, principalmente em busca de mercados consumidores para os seus produtos. Internamente, a Espanha estava numa situação difícil. Bom, ela passou alguns anos sob o domínio napoleônico, sob o comando do José I, irmão Napoleão. Ela conseguiu sair desse domínio napoleônico, mas logo em seguida ela teve que lidar com uma revolução liberal. Porque lembre-se que o Fernando VII, ele restaurou o absolutismo. Isso incomodou muita gente, que inclusive tinha prosperado na época do Napoleão. Com mais liberdade de comércio, com menos controle da economia que ocorreu na época do Napoleão. Então, esses liberais, vamos dizer assim, essas pessoas que queriam maior liberdade, não queriam aquele abuso do poder do governante absolutista, fizeram uma revolução que durou 2 anos, na verdade 4, em 1920 a 1923. Durou um bom tempo. E aí a Espanha tinha que lidar com esse problema. Como olhar o que está acontecendo com a colônia? Como mandar soldados para cá para fortalecer o seu poder? Estava difícil. Então, isso também contribuiu para o sucesso da Revolução. E aí surgiram, então, os nossos países aí, vizinhos. Como foi esse processo de luta? Eu não vou falar aqui com vocês, está descrito no texto do livro, vocês leiam o texto do livro, tem lá uma parte que vai descrever como é que foi, onde as lutas começaram primeiro, como é que foi essa sequência dos embates. Isso eu deixo para vocês complementarem lendo as páginas do livro, ok? Na América Central também houve um processo de revolução no mesmo período. A primeira tentativa de emancipação política do México ocorreu em 1810, com uma peculiaridade, foi uma revolta das camadas populares. Não foram os criollos lá que se revoltaram, foram as camadas populares, principalmente os camponeses, que viviam uma pobreza muito grande diante de uma riqueza muito grande dos latifundiários. A terra no México estava concentrada na mão de poucas pessoas que se beneficiavam dessa exploração. Muitos deles criollos. Então, os criollos não estavam muito interessados em mudanças no México. Quem vai fazer a revolução são os camponeses. Inicialmente, essa revolta foi liderada pelos padres Miguel Hidalgo, depois o padre Morelos, e depois, no final, o militar Vicente Guerreiro. Eles se sucederam na liderança do movimento. Bom, o que eles propunham com esse movimento? O fim da escravidão e reformas sociais que garantissem igualdade de direitos e distribuíssem a terra para os camponeses lá na região do México. Isso criava, obviamente, divergências com os crioulos, que estavam alinhados aos chapetones, criollos, que estavam aliados aos chapetones e controlavam a maior parte das áreas rurais. Então, esse processo ele é vigoroso porque é uma revolta camponesa popular, mas tem fissuras porque criollos não estão juntos aí, fazem resistência. Então, por que essa diferença? Bom, os mestiços indígenas formavam 80% da população. A população total era cerca de 6 milhões de habitantes na América Central. Então, para eles, a luta de independência deveria resolver a situação deles. Diminuir a exploração a que eles eram submetidos pelos latifundiários. Era isso que movia esses mestiços indígenas.
os crioulos, por sua vez, não estavam interessados em mudanças sociais. Tá? Aí acontece uma daquelas coisas que parece coisa de filme. E em 1821, o vice-rei ali, o reino da Nova Espanha, que era como era chamada aquela região, vai mandar um cara chamado Agustín de Iturbide para conter, para aplacar, junto com suas tropas, para aplacar a revolta. Só que o Agustín de Iturbide, ele vai se unir ao guerreiro, vai ser convencido, vai ser, vamos dizer assim, cooptado pelo guerreiro, vai ser convencido e se junta à revolta, né? E os dois formaram o chamado o Plano de Iguala, que proclamava a independência do México. Então, em 1821, o México se torna independente da Espanha. Inicialmente, toda aquela região da América Central fazia parte do México, mas posteriormente ela foi dividida em pequenos países, como o Panamá, a Honduras, Guatemala. A parte sul ali foi dividida em pequenos, por causa das divergências entre os chefes políticos locais. Em 1826, já com todos os países aí independentes, é convocado o Congresso do Panamá para resolver algumas questões ali, né, de como se organiza esses países que estão se formando aí na América Espanhola. O Simão Bolívar aí, né, ele defende a união de todas as nações recém-criadas. Ele quer que todos esses países se tornem um único país. Um único país. Do México, imagina, seria talvez o maior país, se isso acontecesse, do planeta. Reunindo aí, teria diversos climas, diversos faunas, recursos naturais, seria certamente uma grande potência. Ele propôs a criação, Simão Bolívar, a criação de uma força militar única entre essas nações, que tivesse um único exército defendendo essas nações, defendeu o fim da escravidão, entre outras medidas aí. Só que o Simão Bolívar encontrou uma resistência muito grande às suas ideias do pan-americanismo. O que é o pan-americanismo? O juntar todos os países de língua espanhola da América. Ele teve resistência de quem? Da Inglaterra, Estados Unidos, o Brasil, que havia se tornado independente em 1822, e principalmente dos líderes políticos locais, que receavam perder seu prestígio e poder. Imagina, um líder político do Chile. Será que ele vai ter espaço se o Chile se juntar com os outros países? Então, essas lideranças políticas, pensando no seu poder, mesquinhamente, eles não aceitam o plano de unificação do Simão Bolívar, que morreu algum tempo depois, sem ver o seu grande sonho concretizado. Por que a Inglaterra se opunha? A Inglaterra queria influenciar, ia ser muito difícil enfiar um país gigantesco. Agora, influenciar pequenos países, que não têm muita força econômica, é muito mais fácil. E aí os mercados se abriam para os produtos ingleses. Os Estados Unidos, a mesma lógica. E o Brasil, a mesma lógica. Já pensou o Brasil aqui, português, com um vizinho, um único vizinho, falando espanhol aqui, a força que esse país não teria se ele tivesse unido. Então, havia uma resistência muito grande dessas forças que viam seus interesses sendo prejudicados caso a ideia do Bolívar fosse colocada em prática. E aí, qual é o saldo disso tudo? Grande parte da história, a história da América Latina é marcada por muita coisa, muita luta, muita resistência, sem dúvida, expressões culturais genuínas, da cultura indígena. É muito interessante, por exemplo, ir num país como o Paraguai, onde a língua mais falada é o Guarani, a língua indígena, ou mesmo no Peru,
a presença indígena nesses países é muito mais forte do que a presença europeia. Do Peru para cima, né? Não sei como é que é a Venezuela. Já quando a gente olha a Argentina e Chile, aí é uma presença europeia muito mais forte. Nesses países, as comunidades indígenas elas foram praticamente suprimidas do processo político, do processo econômico, né? Agora, uma boa parte do Peru para cima, incluindo o Paraguai, as populações indígenas eles têm uma preponderância muito grande, muito importante na formação cultural desses povos. Então, mas vamos lá. Rescaldo disso daí, imperialismo e caudilho. Então, dá uma olhada nessa charge aí, o tio Sam, né, se apossando de toda a América do Sul. Então, embora tivessem conquistado a independência política, os novos países latino-americanos assumiram uma outra forma de dependência. Era uma dependência econômica. Então, atendendo aos interesses capitalistas, a elite criolla manteve o projeto, né, manteve a orientação de que esse território aqui teria a única função de fornecer gêneros agrícolas para os países capitalistas em desenvolvimento e deveriam ser mercados consumidores dos produtos industrializados, né? E essa relação é uma relação desigual. Você tem que exportar muitas sacas de um gênero agrícola, como a cana-de-açúcar, mas muitas sacas para importar um automóvel, né? Então, a elite criolla ficou muito subordinada aos interesses, primeiramente da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, que manteve essas regiões dependentes dos produtos e dos capitais que vinham da Inglaterra e dos Estados Unidos. Primeiro da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, né? Elas não tiveram um projeto de nação, de construção de uma nação forte. Talvez o que tenha tido um pouco mais sucesso historicamente lá, né, uma história não tão recente, teria sido a Argentina. A Argentina chegou a ser um país muito grande, ter uma autonomia bastante forte, mas a região aqui sempre muito influenciada pelas potências capitalistas. Sem a unidade, os novos estados independentes da América Latina ficaram vulneráveis à hegemonia econômica e política das potências capitalistas mundiais. E acrescento, sem a unidade e com chefes políticos subservientes aos interesses desses países. Os chefes locais, em geral, eles eram militares oriundos das elites criollas que foram mobilizados durante a Guerra da Independência. Eles passaram a disputar o poder em suas respectivas regiões e se tornaram comandantes bastante carismáticos. Eles passaram a ser conhecidos como caudilhos. Então, o caudilismo é um fenômeno da América Latina, no qual o líder político local ele tem uma influência muito grande e é muito carismático, né? Vários líderes aí, por exemplo, acusa-se o Hugo Chávez de ser um caudilho, diversos líderes, o Perón, que governou de ser um caudilho. Então, os caudilhos são esses líderes políticos locais que têm uma ascendência muito grande sobre o povo. Tá ok? Então, é um retrato aí do processo de dependência da América Espanhola. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Tá? E vou colocar umas questõezinhas aqui para vocês resolverem. 5 questõezinhas aí no Google Forms, só para testar o que ficou na cabeça de vocês. Vocês faziam isso em 5 minutos. Ok? E na próxima semana eu vou postar uma atividade, a última atividade para a nota e a independência do Brasil. Ok? Então, um abraço a todos vocês. Até lá.